Querido Deus, amado e poderoso Pai, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, ó Deus. Pedimos ao Senhor que o Senhor derrame bênção sobre a nossa vida, que o Senhor possa, ó Deus, nos abençoar nesta noite, que a Tua palavra, ela venha ao nosso encontro e que nós possamos, ó Deus, aprender com o Senhor. Nos ensina, Deus, através da Tua palavra, abençoando a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, abrindo, Deus, o nosso entendimento, para que possamos, ó Deus, agir debaixo da Tua direção e tomar, ó Deus, decisões e fazer escolhas que verdadeiramente, ó Deus, serão bênçãos para a nossa vida. Pai, que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Paz do Senhor Jesus. Amém. Pode se sentar em nome de Jesus. Que bênção. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde para você que está no YouTube também, que vai assistir esta mensagem depois. Que Deus abençoe a sua vida. Amém? Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia lá em Gênesis capítulo 12, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 12. O tema da nossa mensagem é: trabalhe com as pessoas certas. E nós vamos ter o entendimento daquilo que Deus, Ele deseja falar aí ao nosso coração. Obrigado. Em nome de Jesus, amém? Gênesis capítulo 12, nós já conhecemos a história do pai na fé chamado Abraão. Deus chama Abraão e Deus faz a ele promessas em nome de Jesus, amém? Olha o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 12, diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Vamos entender um pouco aqui, irmãos, esta mensagem, porque a Bíblia fala que Deus chama esse homem chamado Abrão, e Deus faz a ele promessas, mas antes o Senhor faz um pedido para ele. Ele teria que sair da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, e ele teria que ir para a terra que o Senhor estava mostrando para ele. Às vezes, irmãos, nós não queremos sair, porque às vezes o lugar onde nós estamos é muito confortável para nós. E a gente sempre olha para o conforto, a gente sempre busca um conforto. Todos nós, por exemplo, quando encontramos um conforto, uma árvore que faz sombra, de repente nós queremos ficar por ali mesmo, porque ali está bom, e na verdade sempre nós estamos buscando, ou seja, esse conforto para a nossa vida. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, Deus está falando para o Abraão deixar todo o conforto que ele tem, sair, ou seja, do meio da sua parentela, da terra onde ele está, porque a promessa, aquilo que Deus iria fazer na vida dele, não seria em Harã, mas seria em outro lugar. Então, quando nós olhamos, irmãos, para a palavra de Deus, nós precisamos ser muito obediente àquilo que Deus nos manda fazer. A Bíblia fala que
o Abraão, quando ele sai, ele leva também o seu sobrinho chamado Ló. Então ele pega a sua esposa, então ele tem o Ló como se fosse um filho, já que ele não tinha filho, então criava o Ló. Então Ló, ele vai junto, ou seja, ele traz o Ló juntamente com ele. E é esse ponto, irmãos, que às vezes nós precisamos tomar o quê? O cuidado. Porque quando Deus fala algo, nos dá uma direção, nós precisamos fazer exatamente aquilo que Deus está mandando. Por quê? Porque senão, irmãos, nós vamos embaraçar a nossa vida e até mesmo embaraçar os nossos caminhos. Lá em Gênesis capítulo 13, resumindo a história, vamos abrir lá. Olha o que a Bíblia fala, Gênesis capítulo 13, a Bíblia diz assim, capítulo 13, ele diz: saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Então, tudo isso que Abraão conquistou foi fruto do seu trabalho. Abraão era um homem bom de negócio. Não apenas bom de negócio, mas ele era um homem bom de trabalho. Quando ele sai da sua terra, da sua parentela, ele vai para a terra que Deus está mostrando para ele, todos os lugares que o Abraão passava, ele tinha sua forma de negociar. Abraão nunca entrava num lugar para perder, ele sempre entrava para o quê? Ganhar. Você percebe que quando ele sai do Egito, seja abençoado. Ele é abençoado. Então, quando nós temos a promessa de Deus, irmãos, a bênção de Deus, ela vai estar sobre a nossa vida. E nós não sofremos perdas, danos. A Bíblia diz que o Abraão era muito rico e ele possuía gado, prata e ouro. E aí no versículo de número 3, a Bíblia diz: e fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outra hora tinha feito. Aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Eu troco esse nome habitar, eu coloco como trabalhar, traduzindo melhor. Não comportava aquela cidade, não comportava aquele lugar, porque era muito grande, seus animais, ou seja, toda aquela fartura que ambos possuíam. Então os dois eram muito prósperos, muito abençoados. Ló também era um homem trabalhador, e por ele estar ao lado de Abraão, com certeza ele aprendeu a negociar. Então ele aprendeu a trabalhar, aprendeu a negociar. E o Ló também, ou seja, foi muito abençoado. Mas só que no versículo de número 7, a Bíblia diz que houve uma contenda, a ganância. E aí no versículo 7 a Bíblia diz: houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os canadeus e os fariseus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita, e se fores para a direita, irei para a esquerda. Versículo 10. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra.
como o jardim do Senhor, como terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então, quando Abraão, irmãos, ele percebe aquela briga, aquela contenda entre os pastores dele e os pastores de Ló, então Abraão, ele chama o Ló e ele diz: olha, desse jeito não dá. Hoje eu tomo uma decisão, e às vezes nós precisamos tomar decisões na nossa vida, nós precisamos fazer escolhas na nossa vida. Quando nós temos a bênção de Deus, irmãos, não importa qual é a direção, se é a direita ou se é a esquerda, não importa qual é o caminho que a gente vai trilhar. O mais importante é você saber que a bênção de Deus, ela está sobre a sua vida. Quando a bênção de Deus está sobre a nossa vida, nós não vamos ser guiados pelos nossos olhos, nós seremos guiados pela nossa fé. Abraão não era guiado pelos olhos, ele poderia ser ganancioso, ambicioso, mas ele estava sendo guiado pela fé. O Ló não. O Ló, quando ele observou a campina, lá a campina do Jordão, observando aquela cidade, observando aquele lugar, ele ficou maravilhado e disse: olha, eu vou para aquele lugar, porque ali tem fartura, ali tem prosperidade, ali, ou seja, tem muita coisa boa para mim. Então Abraão, ou seja, ele faz uma escolha completamente diferente de Ló, ou seja, Abraão, então ele escolhe a terra de Canaã. Então ele não escolhe, ou seja, aquele lugar que aos olhos humanos é o melhor lugar. Às vezes, irmãos, nós precisamos tomar o cuidado para não sermos guiados pelos nossos olhos. A gente, como cristão, a gente precisa aprender a andar pela fé. Às vezes nós vamos olhar: poxa, pastor, mas isso aqui é o melhor para mim, esse lugar é o melhor para mim. Às vezes nós, ou seja, tropeçamos e erramos, porque ao invés de sermos guiados pela fé, nós somos guiados por aquilo que os nossos olhos naturais estão vendo. E a bênção de Deus, irmãos, nem sempre vai estar numa beleza exposta aos nossos olhos. Às vezes a bênção de Deus vai estar em algo tão simples, em algo que você diz assim: poxa, mas aqui está a bênção de Deus, é esse lugar realmente que o Senhor projetou, preparou para mim. Então por isso nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, e nós precisamos tomar decisões mediante a nossa fé. No versículo 11, olha o que a Bíblia fala: então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas campinas, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra quem? O Senhor. Olha que coisa, irmãos. A gente precisa tomar cuidado, irmãos, nas escolhas que nós fazemos. Quer dizer, nós escolhemos o lugar, às vezes, aonde a gente vai trabalhar, ou aquilo que nós vamos trabalhar, ou até mesmo as pessoas que irão trabalhar juntamente com a gente. Então Abraão, ele percebeu, talvez ali naquela hora foi necessário acontecer aquela contenda, foi necessário acontecer aquilo. E às vezes, irmãos, tem coisas que vão acontecer na nossa vida para que a gente possa despertar, para que a gente possa abrir os nossos olhos. Quando aconteceu aquela contenda, o Abraão falou: não, eu não quero contenda, eu não quero briga. Então, ou seja, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda; se você escolher a esquerda, eu irei para a direita. E então Ló, ele faz a sua escolha, ele escolhe toda a campina do Jordão, e ali, ou seja, aquele lugar onde o Ló ele está escolhendo, a Bíblia diz que houve uma briga de 4 reis contra 5, Ló perdeu tudo que ele tinha. Abraão foi lá para que pudesse negociar, para que pudesse libertar e trazer
o Ló de volta, ou seja, para que Ló desse continuidade ali até mesmo à sua vida. Ele poderia não fazer nada por ele, mas por consideração, por ter ele como filho, ele foi lá e fez algo. Olha o coração de Abraão, como era bom, e é por isso que Deus lhe abençoava. Então nós precisamos, irmãos, na nossa caminhada da fé, fazer escolhas e tomar decisões, sendo dirigidos pela fé em nome de Jesus. A gente não pode ser guiado pelos nossos olhos, nós não podemos ali de repente tomar uma decisão, eu quero isso aqui, essa é a escolha que eu vou fazer. Então a bênção de Deus, ela precisa estar com a gente. Se a bênção de Deus, irmãos, ela está sobre a nossa vida, como nós lemos lá em Gênesis capítulo 12, Deus falou que iria abençoar o Abraão, iria engrandecer o nome dele, que ele seria uma grande bênção e que Deus iria fazer dele uma grande o quê? Nação. Então, às vezes nós precisamos mudar. Quer dizer, se eu ficar no mesmo lugar todos os dias, eu não vou ver mudança na minha vida. Às vezes a pessoa diz assim, não, mas eu nasci assim, eu nasci nesse lugar, eu vou morrer nesse lugar. Não. Às vezes nós precisamos entender que Deus está mandando a gente sair. Olha, sai desse lugar, vai para a terra que eu estou te mostrando, vai para esse lugar, mas só que ali onde nós estamos é confortável para a gente. Por quê? Porque ali, na casa do Abraão, ele tinha um pai, familiar, toda a família em volta dele, a cultura, a terra, então ele estava acostumado com aquele lugar, mas só que a bênção dele não estava naquele lugar, a bênção dele estava em outro lugar. Então nós precisamos, irmãos, tomar decisões e pedir a direção de Deus. Deus, aonde que está a minha bênção? Aonde que o Senhor quer me abençoar? E aí Deus vai mostrar para você a terra, o lugar que Ele quer te abençoar em nome de Jesus. Amém? Então ore sempre a Deus, irmãos. Coloque Deus na frente da sua vida, para que você possa trabalhar com as pessoas certas em nome de Jesus. Amém? Peça para Deus, Senhor, me dá sabedoria, me dá discernimento, me dá direção, em nome de Jesus. E chega um determinado ponto que é necessário que a contenda venha, que alguma coisa aconteça. Mas eu não sei, pastor, a minha vida estava uma bênção aqui nesse lugar e de repente, de uma hora para outra, veio uma contenda, uma briga, uma confusão. Então perceba os sinais que Deus ele te dá em nome de Jesus. Amém? Às vezes tem coisas que acontecem que é para você sair, porque às vezes aquele lugar não é para você. Aquele lugar onde você está, talvez não é o lugar que Deus queira te abençoar em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar. Vamos falar com Deus, agradecendo a Ele por esta palavra, em nome de Jesus. E observe, Deus não é Deus de confusão. Aonde tem confusão, aonde tem contenda, aonde tem briga, Deus não está presente em nome de Jesus. Feche os seus olhos agora. Pai, eu oro com cada pessoa que está aqui, ó Deus, e eu peço ao Senhor, que o Senhor abençoe a vida de cada uma delas. Meu Deus, o Senhor olhou para o Abraão, e o Senhor disse para ele: Abraão, eu quero te abençoar, eu quero fazer de você uma grande nação, eu quero fazer de você uma bênção, Abraão. Mas o lugar que você está, eu não posso fazer isso. Às vezes, meu irmão, o lugar que a gente está, Deus não pode fazer o que Ele quer fazer. E para Deus fazer, é necessário que você tome uma decisão, que você faça uma escolha. E a escolha precisa ser debaixo da direção de Deus. Deus havia falado para ele: Abraão, vai para a terra que eu te mostrarei. Ore a Deus agora e diga para ele: Senhor, eu quero ir para a terra que o Senhor tem me mostrado.
Eu quero ir, Senhor, para o lugar aonde o Senhor vai me abençoar. Eu quero, Senhor, abrir mão do meu conforto. Eu quero abrir mão, Senhor, daquilo que me impede de prosperar, daquilo que me impede, Senhor, de ser uma bênção, de voar um pouco mais alto. Oh, meu irmão, creia que Deus, Ele quer te abençoar. Abraão foi um homem próspero. A Bíblia diz que ia Abraão rico em gado, prata e ouro, porque a bênção de Deus estava sobre a vida dele. Meu Deus, abençoe a fonte de renda, o trabalho, a vida profissional. Abençoe, Deus, coloca as tuas mãos para abençoar, ó Deus, o teu povo. Coloca as tuas mãos, Deus, para abençoar cada pessoa, meu Deus, que está assistindo essa pregação, ouvindo esta mensagem agora. Pai, alguém que precisa fazer uma escolha, alguém que precisa tomar uma decisão, e às vezes essa pessoa, meu Pai, ela não está entendendo o porquê que veio a contenda, porquê que veio a discórdia, o porquê que de repente, de uma hora para outra, as coisas mudaram naquele lugar. Às vezes, Deus, o Senhor permite que isso aconteça, para que nós possamos tomar decisões, para que nós possamos fazer escolhas. Abraão disse: Ló, com você não dá mais. Eu não consigo mais trabalhar com você. Eu não consigo mais caminhar com você. Ló, nós já não estamos mais falando a mesma língua. Então, o Ló resolveu se apartar de Abraão. E ele foi para aquela terra, ele foi para aquele lugar, aonde os homens eram maus, aonde os homens não eram tementes a Deus. Oh, meu irmão, Deus, Ele ajuda você a tomar decisões. Deus ajuda você a fazer escolhas. Nunca faça escolhas pelo salário. Nunca faça escolhas, meu irmão, olhando a aparência do lugar, a beleza do lugar, mas faça escolhas na direção de Deus. Tome decisões debaixo da direção de Deus, porque nem sempre aquilo que é belo por fora pode ser, meu irmão, belo por dentro. Quando Abraão entra naquele lugar, ele sente, quando Ló entra naquele lugar, ele sente o impacto espiritual naquela cidade. Ele sente ali que aquele lugar, aquele ambiente, aquela cidade vai arruinar a sua vida, vai destruir a sua vida. Oh, meu Deus, dê sabedoria para cada um de nós. Dê sabedoria a este homem, a esta mulher. Que possamos tomar decisões, que possamos, ó Deus, fazer escolhas debaixo da Tua direção. Pai, abençoa a nossa vida em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E você que crê, diga amém, diga assim seja, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode se sentar, irmãos, em nome de Jesus. Você que nos acompanhou em casa, guarda essa palavra no coração, em nome de Jesus. Precisa tomar decisão, precisa fazer escolha. Ore a Deus. Não vá pela beleza, não vá, ou seja, pelo salário, que é muito bom, mas siga a direção de Deus, porque não tem coisa melhor do que a bênção de Deus sobre a nossa vida. Que Deus abençoe a todos que nos acompanharam, em nome de Jesus. Glória a Deus.